Bem, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa conversa de hoje. Espero que tenham sido muito bem aí de... Jailson, está aqui o link do WhatsApp, viu, que você pediu aí. Esse é o nosso link do grupo de WhatsApp. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, eu sei que vocês... é, é, espero que tenham passado bem o final de semana, tenham passado bem o feriado, né? Um feriado sempre é bom para dar uma revigorada, dar uma descansada. Nós seguimos com a nossa análise, nosso estudo sobre o direito processual penal. Queria começar a aula lembrando da data das nossas provas, né? Então, dia 22 de setembro, nós faremos a primeira chamada. Dia 24 de setembro, a segunda chamada. Como eu expliquei no primeiro dia de aula, na primeira chamada nós temos uma prova mista, são questões objetivas e subjetivas, então a gente vai ter aí na primeira chamada tanto questões objetivas quanto questões subjetivas, vocês encontram isso na prova do dia 22, e já no dia 24 nós vamos ter a prova de segunda chamada, essa toda subjetiva e um pouco mais difícil, né? Porque eu uso esse critério, que é um critério que eu penso ser mais equânime, né? Já que trata diferentemente aqueles situações distintas. Então, quem fez a primeira prova, de qualquer maneira, teve 2 dias a menos de estudo, 2 dias a menos de preparação. Lohana, será online, será virtual, né? Remota. E na próxima semana, na próxima terça-feira, eu já vou explicar para vocês como é que vai ser a prova. Ela vai ser feita no AVA, ou seja, é importante que vocês tenham acesso ao AVA, e lá vocês vão encontrar a prova para a elaboração. Tá? Então, lá vocês vão ter o arquivo com o texto da prova, né? Esse texto eu vou disponibilizar em arquivo.doc. Você aproveita, faz lá mesmo nesse arquivo .doc, converte em PDF e me envia em PDF pelo mesmo sistema, tá? Mas eu vou, repito, na próxima semana eu vou mostrar para vocês, na terça-feira da próxima semana, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito, mas ela será assim, né, pelo no horário da nossa aula, tá? Então, nesse dia, a gente não vai ter aula formal, nesse horário aí de 5h30 às 7, até talvez um pouquinho mais, vocês terão efetivamente para me enviar a prova, tá? Ela vai estar disponível no AVA, você abre lá no Word, faz a prova, converte em PDF e me envia a prova para que eu possa fazer a correção e análise, tá certo? Isso vai ser feito de hoje a 15 dias, então é muito importante, tomem nota, anotem, façam o registro, porque a gente vai trabalhar com essa plataforma, que é o AVA, que é uma boa plataforma, vocês vão ver que ela é muito amigável, então, com base nisso, a gente vai fazer a prova lá, tá bom? Muito provavelmente as 3 provas do semestre, Lohana, serão remotas. Eu, particularmente, acredito que durante o semestre a gente vai trabalhar com a possibilidade da prova remota, ou da prova sempre remota. Eu não vejo aí a possibilidade de a gente aplicar a prova de maneira presencial. Tá? A minha expectativa, a gente já conversou várias vezes sobre isso, é de que a gente siga em aulas remotas durante todo o final do semestre. Tá? João, a princípio seria no horário da aula, mas eu vou dar um pouquinho a mais de tempo, então serão aí aproximadamente 2 horas. Acreditem, é tempo suficiente. Quando eu elaboro a prova, eu já penso em todo esse tempo que você vai ter para abrir o arquivo, para fazer a prova,
para converter no PDF, para enviar novamente. Então, não se preocupe que vai ser o tempo suficiente. Mas, a princípio, será aí aproximadamente 2 horas realmente, tá? Para a gente poder ter isso. Então, anotem. Repito, na próxima semana eu passo mais detalhes a vocês e aproveitar já para gravar aqui a matéria. Eu vou até aproveitar para enviar no grupo também de WhatsApp para a gente. Romulo, seja bem-vindo. E aos outros que chegaram depois. Então, queridos, eu tanto já coloquei aqui, vocês devem ter visto no nosso grupo de WhatsApp, quanto como coloquei aqui no chat, só lembrando, portanto, essa nossa prova, a gente vai ter, repito, a prova daqui a 2 semanas, né? Passando essa semana próxima, na outra será aí no dia 22 e no dia 24, né? 22 a primeira chamada, dia 24 a segunda chamada. Ela será pelo sistema remoto, pelo AVA. Na próxima semana eu já passo para vocês os detalhes disso, mas não tem muito mistério. Você vai ter lá o arquivozinho em .doc, baixa o arquivo. Eu já vou colocar em .doc exatamente para ser editável para vocês, para ficar mais fácil. Responde a prova, converte em PDF e me manda em PDF. É muito importante esse detalhe do PDF. Eu vou configurar o sistema para aceitar só o arquivo .pdf. Então, se você tentar mandar, por exemplo, no próprio .doc, ele não vai aceitar. Então, é muito importante isso. E, Rafael, por que essa exigência? Porque como é um documento, né, a prova ela é um documento, ela fica documentada, registrada, arquivada, não é porque a gente não está fazendo em papel, digamos assim, ela perde o seu caráter de documento. Eu vou manter em .pdf, porque ela vai ser mais facilmente documentada ou documentável, tá bom? Então é importante esse detalhe para que vocês possam não ter problemas no dia da prova, né? Exato, João. No ponto PDF eu tenho a segurança. Na verdade, nós temos, né? Vocês, eu e a universidade, que
é um documento, em teoria, que não pode ser adulterado, editável, então isso vai gerar uma segurança maior. É uma questão de segurança cibernética, tá? E não tem mistério, vocês sabem todos, vai lá no Word, na hora de salvar, salvar em ponto .pdf e me envia sem mistério, tá bom? Mas na próxima semana a gente vai voltar a falar sobre a prova, repito, eu vou abrir aqui o AVA, mostrar onde a prova vai estar, como é que vocês vão ter acesso a ela, e isso não tem nenhum tipo de mistério. E esse procedimento que nós vamos usar agora será o mesmo procedimento que usaremos para a segunda prova e para a terceira e última prova, tá bom? Então, fiquem muito tranquilos em relação a isso, não é para a nenhuma ansiedade. Pode perguntar, Antônio, estou ouvindo, fique à vontade. Sim, eu disponibilizei os slides, né? Você já tem os slides, eu de qualquer maneira vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente ir avançando, mas eu compartilhei os slides, estão lá no AVA. Eu peço só que vocês vejam, porque eu fiz algumas alterações e eu subi hoje, Antônio, um novo arquivo. Então, se você já tivesse visto, por exemplo, o arquivo que estava lá, eu troquei, fiz uma atualização, eu tinha achado o arquivo anterior. Você vai ver que no conteúdo, Antônio, não tem nenhuma grande alteração, tá bom? As alterações vieram mais na forma e em uma informação que eu fiz a correção, que eu dei uma atualizada neles. Nós temos uma mudança que a gente vai ver na próxima aula sobre o inquérito. Então, o que você estudou no final de semana tá legal, com um pequeno ajuste que eu vou te mostrar na quinta-feira. Mas eu também dei uma mudada na estética, eu tinha achado aquela versão que eu tinha colocado um pouco confusa do ponto de vista estético, eu tenho uma melhorada para essa versão, tá bom? Mas no que diz respeito ao conteúdo, ele vai ter o mesmo uso, com um pequeno ajuste que eu faço e te digo na próxima quinta-feira. Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje estudar o inquérito policial, é o nosso tema de hoje e de quinta-feira. E como é que nós vamos organizar esse estudo? Na aula de hoje, nós vamos estudar o inquérito do ponto de vista teórico. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar o inquérito do ponto de vista teórico. O que a gente vai ver no inquérito hoje? Eu quero ver com vocês um conceito de inquérito e quero ver com vocês as características essenciais do inquérito. Tá? Então, a gente vai ver hoje o conceito de inquérito e as características essenciais. Na próxima quinta-feira, a nossa aula é um pouquinho mais pé no chão, digamos assim. O que a gente vai ver na próxima quinta-feira? Nós vamos ver como é que se inicia, quanto tempo demora, como é que termina e o que eu faço ao terminar com aquele determinado inquérito. Então, a gente vai ver na quinta-feira algo mais prático, né? Hoje eu quero entender com vocês o que é o inquérito, quais são as características que esse inquérito efetivamente deve ter, ou o conjunto de elementos que caracterizam esse inquérito. E na quinta-feira a gente vai ter uma aula mais prática para entender como é que ele começa, o que eu faço em quanto tempo, como é que eu termino e o que eu faço com ele ao terminar, tá? Só lembrando, ainda falando da prova, a matéria da prova vai até o que nós vamos ver na próxima semana. Então, são sistemas processuais, princípios do processo penal, inquérito policial e ação penal, a matéria que a gente vai ver na semana que vem. Essa semana a gente vai dedicar ao inquérito policial, semana que vem a ação penal, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou partilhar aqui com vocês a minha tela, só um minutinho. Pronto, estão visualizando o slide? Estão vendo bem? Perfeito. Então a gente vai ver hoje, repito, nosso tema é inquérito policial. De início, eu queria só trazer aqui uma breve consideração, um breve registro histórico, né,
veja que desde 1871 já se definia o inquérito na lei, e o inquérito era entendido como todo o conjunto de diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos e de suas circunstâncias, de seus autores e cúmplices. Oscilando como? Eu não entendi. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu alterar aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu vou abrir aqui outro arquivo, pode ser que melhore. Só um minuto, por favor. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o outro arquivo. 2 segundos. Vou abrir aqui no próprio PowerPoint para ver se melhora a visualização. Tá? Só um minutinho. É o que eu estou fazendo agora, Lohana. Me digam se melhorou. Ou melhor? Estou pronto. E outra coisa, queridos, eu sempre que colocar slide lá no Canvas, eu vou colocar no formato do próprio PowerPoint, o que acaba facilitando para vocês, se vocês quiserem editar, né? Quer, às vezes, imprimir, diminuir a letra para render um pouco mais a impressão. Então, lá fica mais fácil, porque fica já na possibilidade de vocês virem a alterar isso. Então, veja, a gente, como eu dizia, né, desde o direito imperial, nós já tínhamos aí a ideia de que o inquérito era entendido como esse conjunto de diligências necessárias para o descobrimento de fatos criminosos, suas circunstâncias e de seus autores e cúmplices. Eu aqui mantive, por isso o itálico, a redação original, né? Mas hoje a gente poderia imaginar o inquérito como esse procedimento administrativo feito pela Polícia Judiciária e tem como objetivo principal reunir os elementos fundamentais para a propositura da ação penal. Isso aqui é um conceito muito simples, é um conceito que eu escrevi, muito simples, ele não tem nenhuma pretensão de ser um conceito exauriente ou complexo, mas é só para passar a ideia inicial do que é o inquérito policial e do que é que a gente vai poder contrapor a outros métodos, a outras formas de investigação. Veja que eu estou falando aqui que ele é um procedimento administrativo, portanto, ele se diferencia de qualquer procedimento judicial. Eu estou aqui numa esfera ainda pré-processual, pré-judicial, é um procedimento essencialmente de natureza administrativa, feito pela Polícia Judiciária. Veja que polícia aqui propositadamente está com P minúsculo, porque eu não estou me referindo aqui a uma instituição, eu estou me referindo a uma função do Estado. Não existe, no modelo brasileiro, não existe uma polícia com o nome de polícia judiciária. O que existe é um conjunto de polícias, daqui a pouco a gente vai ver isso, que tem efetivamente diversas funções, e dentre elas a função de policiamento judiciário. Então, compreendam, entendam a função polícia judiciária como uma função e não, insisto, um órgão ou uma instituição. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho
que essa função de polícia judiciária é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, que nada mais é do que a função de ser um braço de apoio, um braço policial de suporte para a justiça criminal. Então, sempre que a justiça criminal precisa efetivamente de algum tipo de suporte, né, algum tipo de elemento de apoio para a realização de uma diligência, para viabilizar a ação penal, essas ações são desenvolvidas por essa função chamada polícia judiciária, repito, que é personificada, pessoalizada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente volta um pouco nisso. Então, voltando aqui a partilhar com vocês, e o inquérito tem como objetivo principal, central do inquérito policial, encontrar esses dois elementos. Então, veja, esses dois elementos, comprovação de materialidade e indícios de autoria, são os elementos-chave para que a gente possa compreender para que é que o inquérito policial serve. Então, aqui vamos entender o seguinte: esses dois conceitos são conceitos que vão nos acompanhar durante muitos temas, muitos estudos que nós faremos. Eles são extremamente importantes para o estudo do inquérito policial, eles têm importância ainda maior para o estudo da ação penal, tem uma importância muito grande quando a gente for analisar provas, quando a gente for ver prisões, quando a gente for falar de recursos e procedimentos. Então, praticamente, durante todo o estudo da gente de processo penal, vocês vão precisar, muito claramente, o que significa esse binômio essencial. Então, o que é a comprovação de materialidade? A comprovação de materialidade é que eu tenha provas que comprovem, né, que tragam a certeza de que aquele fato, de que aquele evento, em tese criminoso, efetivamente aconteceu. A gente vai entender comprovação de materialidade como esse conjunto de provas, de evidências, que dão a certeza de que aquele evento, de que aquele determinado fato, ele aconteceu. A regra, né, é que a gente vai ter qualquer meio de prova passível de gerar essa comprovação de materialidade. Então, a comprovação de materialidade decorre da necessidade que eu tenho para iniciar uma ação penal, para propor e ter o início de uma ação penal, a comprovação de que o fato, de que o evento aconteceu. E preciso ter indícios de autoria. Não é a primeira vez que eu falo desses dois conceitos. Eu já tinha falado para vocês, se vocês se lembrarem, na quinta-feira da semana passada, quando nós estudamos o princípio do indúbio pro réu. Então, veja, comprovação de materialidade é você comprovar que aquele determinado fato é existente, aquele fato existiu, ou seja, o fato em si, a lesão, a morte, a subtração. Então, eu preciso ter essa comprovação de materialidade para que eu possa iniciar efetivamente a ação penal. Quanto à autoria, eu não exigirei para o início da ação penal a comprovação dessa autoria. Bastarão indícios de autoria. Nós falamos, repito isso, na aula passada, quando nós falávamos de que no início do processo penal, a dúvida não favorece ao réu. Em que sentido? Se eu tenho uma comprovação de materialidade, eu tenho indícios de autoria, isso já é suficiente para que eu possa iniciar formalmente a ação penal. Então, já posso ter o início formal da ação penal a partir desses dois elementos. Então, o que acontece? Entenda uma comprovação de materialidade e o indício, ou os indícios de autoria, como o objetivo do inquérito policial, ou seja, eu realizo o inquérito policial, eu elaboro o inquérito policial visando, objetivando, chegar a esses elementos. Se eu de fato chegarei, se eu vou conseguir reunir comprovação de materialidade e indício de autoria,
é uma outra questão. Mas eu vou efetivamente buscar pleitear esses dois elementos como elementos essenciais do inquérito. Então, deixa eu explicar isso de uma outra forma. Para que eu possa iniciar a fase judicial, para que eu possa iniciar o processo penal, eu preciso ter efetivamente esses dois elementos: comprovação de materialidade, indícios de autoria. Agora, como é que eu chego nesses elementos? O inquérito é um dos caminhos que nós vamos ter para a obtenção desses dois elementos, mas eles são o objetivo do inquérito policial. Explicando de uma outra forma, comprovação de materialidade e indício de autoria representam um ponto de chegada desejado no inquérito e o ponto de partida exigido para a ação penal. Lohana, a gente vai ver daqui a pouquinho eu te respondo até melhor isso, mas a gente vai ver que o inquérito policial, ele é um dos caminhos que eu tenho para chegar no processo penal. É porque uma das características do inquérito policial, a gente vai ver isso daqui a 5 minutinhos, é que ele não é obrigatório. Então, o que é obrigatório para que eu possa ter o início de um processo? Eu ter esses dois elementos. Ter provas que comprovem a materialidade e ter indícios, né, que possam induzir, deduzir a existência de uma determinada autoria. Então, esse binômio é o binômio essencial, é o binômio fundamental para que eu possa iniciar a ação penal, para que eu possa deflagrar, iniciar o processo criminal. O inquérito, como a gente vai ver daqui a pouco, é um dos caminhos que eu tenho para chegar nesses elementos. Então, o inquérito policial é esse procedimento administrativo feito pela Polícia Judiciária e que tem como objetivo reunir esses dois elementos básicos: comprovação de materialidade e indício de autoria. Agora, como é que eu posso verificar que aquilo que eu tenho diante de mim é um inquérito, né? Como é que eu vou conseguir verificar que aquilo é um inquérito e diferenciar isso de outros procedimentos, de outras peças de investigação? Nós vamos observar que esse inquérito ele possui 5 características essenciais. Então, eu destaquei para vocês aqui 5 características essenciais do inquérito policial. Ele é escrito, ele é não obrigatório, ele é feito pela Polícia Judiciária, ele é inquisitorial e ele é sigiloso. Agora a gente vai explorar cada uma dessas características. Primeira característica do inquérito: ele deve ser escrito. O que significa isso? Eu tenho que formalizar o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento formal. Então, os depoimentos, as acariações, as perícias, as interceptações telefônicas, o interrogatório do investigado, todos esses elementos devem ser formalizados. Todos os elementos de informação, todos os elementos de prova que eu recolho no inquérito policial devem ser obrigatoriamente objeto de formalização. Em português, devem ser escritos. Então, veja que o próprio artigo 9º diz o seguinte: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, é o novo, né? E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Claro que eu estou trazendo para vocês aqui a redação do Código de Processo Penal, que é a redação original, lá de 1941. Mas veja que não se perdeu a essência desse mandamento, dessa obrigatoriedade. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o inquérito deve ser um procedimento documentado, formal. E por que ele vai ser formal? Porque eu estou utilizando o inquérito para reunir informações que vão municiar outras pessoas no futuro, para que essas outras pessoas possam efetivamente tomar as suas providências. Então, o delegado reúne essas peças, esses depoimentos, esses documentos, essas informações, e quem as trabalhará, quem as utilizará,
quem vai mexer, trabalhar, operacionalizar esse tipo de uso serão o titular da ação penal, o juiz e o réu. Então, veja, é por isso que ele precisa documentar, porque não será ele que irá efetivamente realizar atos concretos com aquele determinado tipo de informação. Essa informação será utilizada por outros, né? Então, por isso que o inquérito tem que ser formal. Aqui um comentário interessante. Nada impede que no futuro, isso é absolutamente tranquilo, que a gente possa imaginar, e isso com certeza um dia acontecerá, e talvez nem demore muito, de que esse processo já não seja mais totalmente escrito, né? A gente pode imaginar já, por exemplo, e é muito comum já hoje, que partes dele sejam feitas em gravações de vídeo e áudio, quem sabe no futuro o próprio relatório do delegado, que é a peça final, seja apenas um vídeo gravado pelo delegado, mesmo que eu mude a forma de documentar o inquérito, a essência permanecerá a mesma. A essência resta igual. Qual? A necessidade de documentar e de formalizar essas informações. Então, hoje, a gente atribui ao inquérito a característica, o rótulo de que ele é escrito, mas não há nenhum impedimento de que amanhã eu deixe de tê-lo como escrito e passe a tê-lo documentado, formalizado, de uma outra maneira, de uma outra forma. É perfeitamente possível que a gente tenha isso, e isso, insisto, será igualmente válido. O que importa é que eu documente, que eu formalize todas essas informações. Aqui, já caminhando um pouquinho para aquela dúvida da Lohana, a segunda característica, Lohana, é que o inquérito não obrigatório. Então, entenda o inquérito, veja, como uma das vias que eu tenho para reunir aqueles dois elementos: comprovação de materialidade e indício de autoria. Então, o inquérito será um dos caminhos, uma das alternativas, uma das vias que eu tenho para fazer efetivamente essa apuração. Então, eu não preciso ter no inquérito um único caminho, Lohana. O que eu preciso é ter a comprovação de materialidade, é ter os indícios de autoria, e isso será suficiente para que eu possa, no futuro, ter a propositura da ação. Aí você pode perguntar, Rafael, mas se eu não faço inquérito, como é que eu conseguiria reunir esses elementos? Você pode reunir isso por uma investigação feita por uma comissão parlamentar de inquérito, por uma CPI, por investigação privada, sua, particular, por investigação da Polícia Militar, da Receita Federal, do IBAMA. Então, vamos imaginar que o IBAMA já reuniu ali, em fiscalizações que ele realizou, todos os elementos que comprovam a materialidade daquele crime ambiental e trazem fortes indícios de autoria. Esses elementos de informação do IBAMA já são suficientes para que eu possa desenvolver aquela ação penal. Imagina que a Receita Federal faz uma fiscalização na tua empresa e reúne ali informações de que não houve o pagamento adequado daquelas determinadas obrigações tributárias. Essas informações já são suficientes para que eu proponha a ação. Então, entenda, o que é que eu tenho como obrigatoriedade para propor a ação? A comprovação da materialidade e os indícios de autoria. O inquérito, repito, é um meio, é um caminho que eu terei para chegar lá, mas não é um único meio. Não há nenhum tipo de crime, não há nenhum tipo de ação penal em que eu exija o inquérito policial. Por exemplo, nesses casos que eu listei para vocês, crimes ambientais, crimes contra a ordem tributária, são exemplos de crimes de natureza pública em sua ação penal. A ação penal, ela é pública. Portanto, mesmo assim, eu não obrigo a ação do inquérito policial. Portanto, ele não é obrigatório em nenhum caso. Ele será obrigatório para o delegado. Por quê? Porque o ofício do delegado é a realização do inquérito. Então, o inquérito ele não é obrigatório em nenhum tipo de crime, nem mesmo, Renato, na queixa-crime, ou seja, independentemente da natureza do crime.
independentemente da natureza da ação penal, o inquérito não será obrigatório. É obrigatório que eu tenha comprovação de materialidade, indícios de autoria. Por exemplo, imagine, para pegar o seu exemplo, Renata, de uma queixa-crime, imagine um crime, por exemplo, de iniciativa privada, como um crime contra a honra, onde eu ofendi a tua honra numa rede social, ou por um e-mail, né, ou por um WhatsApp. Você pode utilizar aquela postagem numa rede social, ir a um cartório, fazer o que no cartório se chama de ata notarial, que é um documento que o notário, que o agente de cartório realiza por ter fé pública, documentando a existência de determinado ato. Então, eu vou a um cartório e digo, olha, faça aí uma ata notarial dizendo o que é que existe aqui na minha página de Facebook ou de Instagram. E aí ele vai documentar aquilo ali. Veja, ali eu já tenho a materialidade daquele crime contra a tua honra e tenho indícios de autoria, porque saiu do perfil daquela determinada pessoa. Isso já é, por si, suficiente, Renata, para que eu proponha a ação penal. Eu não precisaria, obviamente, do inquérito policial. Então, veja, o inquérito é um dos caminhos que eu vou ter para o encontro, a reunião daqueles elementos fundamentais. Mas ele não é efetivamente o único caminho. Um exemplo, Lohana, seria exatamente esse que eu mencionei agora, ou seja, de que eu, né, de forma pessoal, particular, reúno esses elementos, por exemplo, eu faço um print daquelas postagens no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer outra rede social, faço essa ata notarial para que ele possa dizer que no dia tal, porque qual é a relevância da ata notarial? É que ela tem uma fé pública, porque ela é feita em cartório, e amanhã, se aquela parte, aquela pessoa apaga aquela postagem, né, apaga aquele post lá, eu tenho como provar através da ata notarial. Então, não preciso mais de inquérito, não preciso mais de nenhum outro elemento de informação. Já é suficiente, efetivamente, a realização desse tipo de prova. Tá bom? Então, veja, o inquérito é um instrumento importante para reunir esses elementos, mas não é o único instrumento. Agora, em relação ao delegado, a princípio, ele percebendo ali elementos, né, que denotam a prática potencial, a prática em tese de crimes, ele está obrigado a atuar, ele está obrigado a realizar. Então, se vocês têm uma pergunta, por exemplo, genérica, que diz assim, o inquérito é obrigatório? Isso é uma pergunta muito capciosa, porque ela é muito aberta. Em relação à ação penal, ele não é. Não preciso ter um inquérito para propor uma ação penal. Posso ter aqueles elementos por outras vias. Mas em relação à atividade específica do delegado, ele tem o dever de ofício realmente de agir. Tá bom? Queridos, eu vou só fazer aqui a chamada. Por favor, não me abandonem. Eu vou aqui rapidinho fazer a chamada e a gente já segue com o estudo das outras características. Só um minutinho, tá? Já estou finalizando aqui a chamada, só um minutinho mais, tá?
Não, não precisa responder, não, porque eu tenho o nome de vocês aqui na lista, e aí eu vou aqui pelo nome de vocês, que é mais rápido, tá bom? Fiquem tranquilos, eu estou vendo aqui a chamada a partir do nome de vocês. Qualquer dúvida, eu pergunto. Eu faço direto aqui pela lista, porque aí fica mais fácil para todos nós, tá bom? Então, não fiquem. É, 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 Muito bem, então, só continuando, o que é que nós já vimos? O inquérito ele é formal, o inquérito é não obrigatório. Então, eu preciso documentar todos os elementos e preciso efetivamente é, 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 realizar a ideia de que ele não é um requisito essencial, obrigatório para a propositura da ação penal. Mas temos outras características. O inquérito, como eu dizia, ele é realizado por uma do Estado chamada Polícia Judiciária. Então, a Polícia Judiciária, ela representa efetivamente essa função estatal própria para a realização dessa determinada atividade. Então, a gente vai perceber a ideia de que a Polícia Judiciária ela será exercida essa função pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Como? Todo crime de interesse da União, todo crime federal, terá sua investigação desenvolvida pela Polícia Federal. Se o crime é de competência da Justiça Estadual, a gente vai ter a Polícia Civil realizando, tá? Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal é que exercem essa função de polícia judiciária. Nós temos outras polícias no Brasil, né? Existem outros órgãos policiais no Brasil. Por exemplo, a Polícia Militar, que é uma polícia estadual, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Ferroviária Estadual, essas que estão previstas no artigo 144 da Constituição, deixa eu transcrevê-lo aqui para vocês, a Constituição, repito, define essa estrutura como uma estrutura policial no Brasil. Portanto, eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares
E atenção a esse inciso sexto, porque ele foi inserido no ano passado, ele não estava na Constituição, que criou as chamadas polícias penais. O que são as polícias penais? Elas são aqueles que eram os agentes penitenciários, portanto, aqueles que cuidavam de estabelecimentos penitenciários, eles passam a ter uma nomenclatura de polícia penal a partir de uma reforma constitucional aprovada no ano passado. Então, a Constituição, repito, define 6 instituições policiais. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que é de longe a mais desconhecida delas, e a Polícia Militar, são polícias ostensivas, elas estão na rua, evitando ir nas rodovias, evitando que o fato aconteça. Então, essas polícias, elas são polícias administrativas ostensivas. Por outro lado, a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas são polícias de caráter investigativo, de caráter repressivo. Então, a Polícia Federal e a Polícia Civil são polícias de caráter investigativo, que exercem, repito, essa função de polícia judiciária. Então, a polícia judiciária, ela será exercida Veja, as polícias municipais, João, elas não existem no texto da Constituição, certo? Elas não existem com essa nomenclatura. Algumas cidades que batizaram as suas chamadas guardas municipais como polícias municipais, tá? Mas veja que a Constituição não alberga essa linguagem de polícia municipal. Então, quando o município cria aquela guarda municipal, que ela não é uma força de segurança pública, a guarda municipal tem como objetivo a proteção patrimonial dos equipamentos do município, praças, hospitais municipais, escolas municipais, postos de saúde. Algumas cidades, alguns municípios usaram essa linguagem de polícia municipal. Mas é uma linguagem, repito, não recepcionada ou não chancelada pela Constituição. Certo? Existe um projeto de criação desse inciso 7º no artigo 144, que albergaria aí essas polícias municipais, mas elas ainda não têm esse status de polícia. Elas são forças municipais. Aqui, no caso de Fortaleza, a gente fala de guarda civil, algumas cidades falam em guarda metropolitana, aqui a gente fala de guarda municipal, algumas cidades chamam de guarda civil, em São Paulo se usa a expressão guarda civil metropolitana, algumas cidades passaram a usar a expressão polícia municipal, mas ela não tem um caráter formal de polícia, porque só quem confere esse caráter é a Constituição no artigo 144. Então, ela não tem ainda esse status. Tá? Então, veja, todas essas são instituições policiais, mas apenas 2 delas exercem a função de polícia federal e de polícia civil, que vão exercer na União e nos estados a atividade de polícia judiciária. Tá? A próxima característica do inquérito é que esse inquérito ele é inquisitorial. Então, o inquérito ele é inquisitorial. O que significa isso? Eu não vou encontrar no inquérito partes. No inquérito não existe acusação e defesa. No inquérito, o que é que existe? O delegado reunindo aquelas informações, compilando aquelas informações para que elas possam, no futuro, gerar a comprovação de materialidade, gerar o indício de autoria, para que no futuro possam viabilizar uma ação penal. Então, eu não falo no inquérito policial em acusação e defesa. Então, eu não tenho como, por exemplo, exercer plenamente o contraditório no inquérito policial. Eu não tenho como exigir que o delegado produza uma determinada prova. Eu até posso sugerir, ele até pode acatar, mas eu não posso exigir esse determinado tipo de ato. Tá? Então, percebam que o inquérito é efetivamente um inquérito que gera, né, de forma plena, informações, né, um conjunto de provas, que no futuro, lá na ação penal, receberão esse tratamento contraditório, mas no inquérito eu não vou conferir esse tratamento contraditório. Veja o que nos diz aqui
o próprio artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Por quê? Esses elementos colhidos na investigação são elementos não contraditórios, eles não passaram por esse filtro do contraditório. Então, essas informações, essas provas, objetivam, miram, têm como função apenas e tão somente gerar efetivamente o desenvolvimento daquela determinada ação penal no futuro. E aí, lá na ação penal, é que eles irão desenvolver validamente esse determinado tipo de prova contraditória, tá? Então, Antônio pergunta, então sempre vai existir a procura de culpa nos inquéritos, mesmo que não haja culpa em si, como em caso de negligência? Veja, vamos organizar um pouquinho a linguagem aqui, Antônio. Eu sempre vou buscar no inquérito comprovação de materialidade e indícios de autoria. Quem vai dar a intensidade dessa responsabilidade criminal, se é um crime culposo, se é um crime doloso, é a futura ação penal. Então, o objetivo do inquérito é dizer, olha, de fato aconteceu esse evento e, de fato, há indícios que apontam para a autoria do fulano. Caberá ao titular da ação penal e, mais ainda, ao juiz, durante já o processo, calibrar qual é a intensidade da resposta criminal, da responsabilidade criminal. Se eu estou falando de um crime doloso, se eu estou falando de um crime culposo, e etc. É isso que a gente vai ter em relação a esse determinado tipo de atuação do inquérito. Tá? Então, o inquérito tem essa busca efetiva por comprovação de materialidade, indício e autoria. A calibragem da responsabilidade criminal, se eu estou falando de um crime doloso, se eu estou falando de um crime culposo, o delegado até sinaliza aí o que é que ele acha, ele vai ter a possibilidade de sinalizar que no olhar dele aquele fato, em tese, seria um crime culposo, um crime doloso, mas é a ação penal que vai bater o martelo e vai definir qual é a intensidade dessa responsabilidade. Então, veja, o inquérito ele não tem essa pretensão toda de exaurir por completo o grau de responsabilidade daquele determinado agente. Ele vai ter apenas como perspectiva, né, a ideia de que a gente tem ali um crime passível de ser apurado, porque há comprovação de materialidade, há indícios de autoria. Tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, essa determinada possibilidade. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só ligar aqui o carregador do meu do notebook. Só um minuto, por favor. Então, pessoal, a tua pergunta, Tony, é importante para a gente fixar bem essa ideia. Então, a definição precisa da responsabilidade criminal, quem vai aferir isso é, obviamente, o desenvolvimento do processo penal. É ele que vai definir qual é a intensidade, né, da esfera
de responsabilidade criminal, tá? Então, veja só, tenho no inquérito, efetivamente, a estrutura do inquérito não é feita para que eu possa esgotar por completo a decisão sobre a responsabilidade. Eu quero, efetivamente, visualizar a existência concreta de elementos que viabilizem a futura ação penal e que nessa ação penal futura eu possa aí, com precisão, efetivamente, detalhar esse tipo de situação. Tá? Então, é importante que a gente possa mensurar essa determinada missão do inquérito. A pergunta é muito feliz e eu te agradeço para que a gente possa entender o que compete a cada uma dessas etapas. Então, o inquérito ele não tem como pretensão esgotar por completo e resolver por completo a incidência da responsabilidade, ou a mensuração dessa responsabilidade. Ele quer apenas criar mecanismos para que no futuro, efetivamente, a gente possa, aí sim, lá no processo, com todo o contraditório, com toda a observância da ampla defesa, eu ter condições de aferir que essa responsabilidade será plena, e aí eu vou dizer, trata-se de crime culposo, trata-se de crime doloso, e etc. Ficou claro? Tá beleza? A última característica do inquérito é que ele é, portanto, sigiloso. Então, em regra, as provas produzidas no inquérito devem ser tomadas de maneira sigilosa. Agora, a súmula vinculante 14, obviamente, se eu estou falando aqui de súmula 14, de súmula vinculante, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, essa súmula 14, o que ela diz? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Né? Então, a gente vai ver o seguinte, o Supremo declara, por súmula, repito, vinculante, que é direito do defensor, né, através da sua atuação, ter acesso a todos os documentos que forem formalizados. Então, veja só, mesmo que aquele inquérito esteja sob sigilo, e quem vai definir isso é o próprio delegado, ele vai determinar que aquele inquérito corre sob sigilo, mesmo que ele corra sob sigilo, esse sigilo não alcançará, não deve alcançar o investigado. Então, o investigado, através do seu advogado, tem acesso a todas as provas que tenham sido produzidas no inquérito. Mas perceba só, ele vai ter acesso àquilo que já foi produzido, aquilo que já está no processo. Aquilo que, por acaso, está em produção, uma perícia que está sendo realizada, uma interceptação telefônica que está sendo realizada e não foi ainda finalizada e trazida para o inquérito, eu não tenho acesso. Tá? É o artigo 144 da Constituição, Eva, aquele que eu citei. Tá? Então, a Constituição é que define aquele rol de figuras policiais, de instituições no policial do Brasil. Luísa, essa pergunta eu vou ficar te devendo para a próxima quinta-feira. Por quê? Porque na próxima quinta-feira a gente vai estudar o que é que eu faço quando eu termino o inquérito. Então, quando eu termino o inquérito, a gente vai encaminhar esse inquérito para o titular da ação penal. E ele vai ter algumas opções. A gente vai ver que o arquivamento é uma das opções. E isso pode acontecer, sim, quando não houver indício. Porque o inquérito ele não é uma garantia de que eu vou chegar nesses indícios. Ele é apenas um dos caminhos que eu tenho para chegar lá. E o objetivo é, efetivamente, realizar esse tipo de inquérito. Para quê? Para chegar a esses elementos. Eu vou chegar efetivamente a esses elementos? Eu não sei. É a própria apuração do inquérito que vai definir isso, tá? Então, o que fica de importante na aula de hoje? Primeiro, a gente entendeu o que é o inquérito. Ele é um procedimento administrativo não contraditório, portanto, inquisitorial, feito pela polícia judiciária e que tem como objetivo reunir esses dois elementos fundamentais: comprovação de materialidade e indício de autoria. Agora, não deve, insisto, não deve ser visto como um caminho único
para a realização da apuração que fundamentará uma ação penal. Ele é um caminho importante, é um caminho muito utilizado, mas ele está longe de ser o caminho único para isso, né? Características essenciais do inquérito policial. Ele é escrito, a gente pode também falar de formal, ele é um inquérito formal, então eu vou ter que documentar todas as provas, todos os elementos de informação que eu reúna naquele determinado inquérito, tudo isso eu vou precisar reunir naquele determinado tipo de caderno, né, que é o inquérito policial, vou ali tomar o depoimento da testemunha, tenho que documentar, vou trabalhar com uma acariação, né, confrontando ali duas testemunhas, tenho que documentar. Então, tudo isso tem que ser objeto efetivo de documentação. Por quê? Porque ele vai servir de base para que outros venham a atuar dentro desse contexto, né? Ainda falando de características do inquérito, ele é realizado pela chamada polícia judiciária, ele vai ser realizado por essa função do Estado chamada polícia judiciária, que é materializada, né, pela, pelas duas estruturas que são a Polícia Civil e a Polícia Federal. Nós temos aí essas duas estruturas que personificam, né, que trazem para si essa obrigação de realizar a função polícia judiciária, e então eu posso dizer que outras instituições policiais fazem investigações. A Polícia Militar faz investigação, a Polícia Rodoviária Federal pode fazer investigação, mas essas investigações feitas por essas instituições não receberão o rótulo, o status de inquérito, né? Elas são outras peças de investigação e não efetivamente um inquérito policial. O inquérito policial é feito exclusivamente por Polícia Civil e por Polícia Federal. Somente essas duas instituições que vão ter a possibilidade de realizar isso. Ele é não contraditório, ele é, portanto, inquisitorial. O que significa? Eu não tenho partes, eu não vou ter ali acusação nem defesa, eu tenho mera indicação de um procedimento feito pelo delegado para reunir elementos de informação que no futuro podem trabalhar para fundamentar uma ação penal, e lá na ação penal eu vou ter a atuação contraditória. E ele é sigiloso, ou seja, em regra, aquela investigação será sigilosa, mas esse sigilo vai valer só para os de fora, digamos assim. O Ministério Público tem acesso a ele e o investigado vai ter acesso a todas as peças que forem efetivamente já documentadas dentro daquele determinado contexto. Como eu disse a vocês, hoje o meu objetivo era, portanto, a gente entender o que era o inquérito policial. Na quinta-feira, a gente pisa no chão e a gente vai ver como é que ele começa, quais são os prazos que eu tenho que observar e o que, eu faço quando ele terminar. Aí eu volto, Luísa, com toda certeza, para essa tua pergunta. Tá bom? Dúvidas sobre o que nós vimos hoje, queridos? Mais alguma dúvida? O sigilo é a regra, e a lei vai determinar esse sigilo, Luísa, em crimes contra crimes como tráfico de entorpecentes, organizações criminosas, crimes hediondos. Então, tudo isso a própria lei indica, mas o ato concreto é o ato do delegado. Ele vai, por despacho, dizer que aquele inquérito passa a ser sigiloso. O próprio delegado determina isso. Tá bom? Queridos, então, uma boa semana para vocês. A gente se encontra quinta-feira para continuar o estudo do inquérito policial. Tá bom? Feliz noite para vocês. Até quinta, se Deus quiser. Boa noite, cara.